Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém. Um novo estilo de vida. Agora, você pode fazer o seu podcast e ser ouvido no mundo inteiro. Seu sermão, sua música ou a sua opinião. Sua empresa na mão de todos e em todo lugar. Faça o seu podcast com a gente. Pode Mais. O seu podcast no ar em todo lugar. Contato 62 99529 4013. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. No ar, programa Edmárcio. Notícias de Anápolis, de Goiás, do Brasil e do mundo. No ar, programa Edmárcio. Muito bem, estamos começando mais um programa. Hoje é quinta-feira, dia 4 de setembro de 2025. Nós trazemos para você as principais notícias do dia, né? Vamos debater aqui no primeiro bloco as notícias nacionais, destacando para você o julgamento que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal, né? Você aqui fica sabendo, né, do que acontece e também acompanha as notícias comentadas aqui pela nossa programação, pelo nosso programa, né? Você também tem as notícias do estado de Goiás, né? Ainda nas notícias nacionais, o que nós temos aqui? Nós temos a defesa de Bolsonaro diz que reuniões eram atos preparatórios e não tinham violência ou grave ameaça, né? Vamos destacar os fatos relacionados à audiência que aconteceu ontem, né? Vamos também destacar aqui o acidente que aconteceu em Portugal, 17 pessoas estão mortas e várias feridas no bondinho lá de Portugal. O que temos mais? Alcolumbre, né, presidente do Supremo Tribunal Federal, deve fazer o voto da anistia, né, deve levar a voto a questão da anistia, mas tem problemas com o Supremo Tribunal Federal. No estado de Goiás, destaque para o déficit nominal na Secretaria de Fazenda do estado de Goiás, né? Vamos destacar também o MDB se preparando para as eleições de 2026. O que temos mais? Ainda destaque do Correio Brasiliense, ainda temos, né, no terceiro bloco, as notícias da cidade, né? A Câmara Municipal realiza amanhã audiência pública para tratar da questão do transporte urbano da cidade, é um dos destaques. Certo? Então, esses e vários assuntos, além da participação do Libório Santos, no segundo bloco, trazendo também as notícias de Goiás aqui no nosso programa, tá bom? É isso aí, quero agradecer a todos que estão curtindo o nosso programa, lembrando que estamos ao vivo no Facebook, né? Ao vivo aqui nos estúdios da Mais FM em 87.9, também estamos gravando para o nosso canal no YouTube, né? Ainda não conseguimos colocar ao vivo no YouTube, mas na próxima semana, se Deus quiser, vai dar tudo funcionando normalmente, tá certo? Então, nós estamos aqui nestes primeiros programas, depois de uma longa temporada, né, fazendo o programa de outro estúdio, né, do Home Studio, fazendo também os programas mais resumidos, né? Fizemos também uns testes aí com o programa mais resumido, fizemos o DDD, né, com apenas os destaques do dia. É isso, estamos de volta com o programa ao vivo, todos os dias de segunda a sexta, das 8 às 9 da manhã, com reprise ao meio-dia e também a nossa reprise às 21 horas, ok? É isso aí. Então, esses são os destaques do nosso programa de hoje. Muito bem, vamos começar aqui pelas notícias nacionais, né? Naturalmente, deixa eu só mudar aqui a transição aqui, ok. Vamos começar pelas notícias nacionais, né? O portal G1 destaca o seguinte: defesa de Bolsonaro diz que reuniões eram atos preparatórios e não tinham violência ou grave ameaça. Durante a sua sustentação no segundo dia de julgamento, chamada trama golpista, nesta quarta-feira, dia 3, um dos advogados de Bolsonaro, Celso Vilardi, indicou a principal tese da defesa, a de que não há provas ligando seu cliente aos principais atos destacados na ação penal.
A defesa também argumentou que as reuniões e lives realizadas por Bolsonaro eram atos preparatórios e não tinham violência ou grave ameaça. Nesse sentido, a defesa questionou o enquadramento das condutas de Bolsonaro nos crimes de golpe de Estado e de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, que exigem a ocorrência de violência ou grave ameaça para serem configurados, segundo o Código Penal. O que pesa contra Bolsonaro? A investigação da PF coloca Bolsonaro como planejador, dirigente e executor dos atos que levariam ao golpe de Estado. Um dos trechos do relatório afirma: tinha plena consciência e participação ativa nas ações do grupo. Já a Procuradoria-Geral da República afirmou, em denúncia, que o ex-presidente liderou uma organização criminosa que praticou atos lesivos contra a ordem democrática e que estava baseada em um projeto autoritário de poder. A defesa mencionou que não há provas que liguem Bolsonaro aos atos do dia 8 de janeiro de 2023, quando as sedes dos três poderes em Brasília foram invadidas e depredadas. Disse que não há provas que liga o ex-presidente Jair Bolsonaro ao Plano Punhal Verde e Amarelo, que previa o assassinato de autoridades, né? As autoridades que seriam assassinadas seriam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ou a Operação Luneta, que tinha o objetivo de prender ministros do Supremo Tribunal Federal. Ainda segundo a defesa, Bolsonaro só teria discutido a minuta do golpe, sem colocá-la em prática. Inclusive, Vilardi, o advogado, tentou desqualificar a minuta do golpe como prova, bem como a delação do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, que fechou o acordo de colaboração premiada com a Polícia Federal. Segundo o advogado, a minuta foi encontrada no celular do delator e as mudanças no texto estão na boca de Mauro Cid. Comandantes do Exército e da Aeronáutica admitiram, porém, que a minuta foi discutida com o ex-presidente. Segundo o advogado de Bolsonaro, a falar durante o julgamento, Paulo Bueno seguiu a mesma linha de Vilardi. Bueno reforçou o entendimento de que a reunião realizada entre Bolsonaro e militares para discutir a primeira versão de um decreto, um dos rascunhos que ficaram conhecidos como minuta do golpe, também não pode ser considerado como provas, né? Ou seja, trocando em miúdos, as defesas, eu tive a oportunidade de acompanhar o julgamento e ouvir as 8 defesas, foram mais ou menos 8 horas de manifestações dos defensores, os defensores do presidente Jair Bolsonaro fizeram esses questionamentos, disse que o Bolsonaro não teria agido com violência, que não poderia ser ligado aos atos do 8 de janeiro, não poderia ser ligado ao plano Punhal Verde e Amarelo, que era o plano de matar as autoridades, o presidente Lula, o vice-presidente Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes, que ele não teria ligação com isso. E a Operação Luneta, que tinha o objetivo de prender ministro do STF. Essa Operação Luneta também, outro elemento do golpe, que foi discutido, outro plano, que tinha o objetivo de prender os ministros do STF. Ou seja, todo mundo, ninguém fez nada, tudo bem, tudo tranquilo, não houve violência, aí a tentativa das defesas, cada um de livrar o seu cliente, e amenizar os atos, os acontecimentos, e, portanto, é o natural, Isso é o normal. O papel da defesa é justamente esse, de desqualificar o documento do Ministério Público, a peça acusatória, de dizer que não houve crime, se houve
né? São crimes menores, se houve, não houve violência. Então, vamos aguardar, né, o desenrolar do processo. De qualquer maneira, né, um, um fato que ficou claro também nas defesas é que cada um tenta escapar, né, das punições e cada um tenta jogar no outro, né, a culpa, né, a responsabilidade pelos atos. Então é isso, né? O processo continua, né? A audiência terminou, a parte de defesa, né? Terminou ontem. Na próxima terça-feira, nós teremos a continuação do julgamento. Na terça-feira, qual é o previsto? O previsto é que os ministros, a começar pelo relator, né, que é o Alexandre de Moraes, ele deve apresentar o seu relatório, né, e estabelecer a posição em favor da condenação do réu, já que ele é o relator, né, e tudo indica que essa vai ser a posição dele, né? E os demais membros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal vão votar cada um, né, fazer a leitura do seu voto, né? O voto ele tem que ter a fundamentação jurídica baseada nos fatos e nas provas que estão no processo, né? Então, na próxima terça-feira e quarta, né, terça e quarta, terça pela manhã à tarde e na quarta-feira pela manhã, na próxima semana, é o tempo reservado para que os julgadores, né, os 5 membros da primeira turma, nós já falamos aqui, né, várias vezes, os 5 membros são o ministro Zanin, que é o presidente, né, o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator, a ministra Carmen Lúcia, o ministro Fux e o ministro Flávio Dino. Então, são 5 ministros nesta primeira turma do Supremo Tribunal Federal, né? O Supremo Tribunal Federal tem 11 ministros, dos 11 ministros, né, são 2 turmas, e cada turma com 5, além do presidente, né? O que acontece? Cada turma tem as suas atribuições e cabe à turma 1, né, a essa primeira turma do Supremo Tribunal Federal, o julgamento do processo envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 auxiliares, né, 7 pessoas que faziam parte da sua equipe. O Mauro Cid, tenente-coronel Mauro Cid, ele fez a delação premiada, ou seja, ele negociou com a Polícia Federal e com o Ministério Público a delação dos seus companheiros em favor de uma redução de pena, né, ou até mesmo de não ser punido, né? Ou seja, a colaboração é isso, né? É a entrega, ele entregou os fatos relacionados aos demais membros, demais investigados, né, e demais réus. Bom, por isso, né, todos os defensores tentaram desqualificar as informações que ele deu, né, dizendo que era mentiroso, que não deveriam ser consideradas as informações que ele deu. Então, cada um dos advogados, né, os 8 advogados, praticamente, não, todos eles, né, todos eles tentaram desqualificar as informações dadas pelo Mauro Cid, né? O Mauro Cid que, de acordo com a lei brasileira, né, em casos de crimes onde tenha, no caso, né, esse grupo criminoso, aquele que denuncia, aquele que traz informações ao processo, ele pode ser perdoado, né, de parte das suas ações ou ter pena mais branda, né? Então é isso. O processo continua, né? O julgamento continua na próxima semana. Vamos acompanhar aí o desenrolar desse processo, que é um processo histórico. É a primeira vez na história do Brasil que um ex-presidente é julgado, né? E também julgado em relação a uma tentativa de golpe contra
o poder, né, contra a organização legal do país, né? Então, é um golpe contra o Estado brasileiro. Muito bem, Alcolumbre tem aval do STF para reduzir penas do 8 de janeiro, mas Centrão quer anistia que livre Bolsonaro da prisão. Partidos e Tarcísio pressionam Mota a pautar a proposta que tem reflexo nos três poderes e está vinculado à eleição de 2026. Os 2 primeiros dias de julgamento da trama golpista coincidiram com a eclosão em Brasília de uma pressão pela anistia de Jair Bolsonaro. O movimento com reflexo nos três poderes e vinculado às eleições de 2026. É interessante porque no Congresso Federal, né, Congresso, no Senado e na Câmara, esse projeto de anistia ele está sendo defendido pelos assessores, auxiliares, aliados, né, a palavra certa é aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, e a tentativa de anistiar. Anistia, na verdade, é um sinônimo de perdão, né? Perdoar os crimes cometidos pelos envolvidos no 8 de janeiro. Essa é uma possibilidade, né, que o Senado, o Congresso, de uma forma geral, ele faça essa lei que vai reduzir as penas ou até excluir as penas daquele pessoal que foi condenado, né? Muitas pessoas foram condenadas pelos atos do 8 de janeiro. Pessoas levaram aí até 17 anos de prisão, né? Condenações duras. E o Senado, né, principalmente os partidos de direita, estão tentando amenizar essas penas ou retirar essas penas dos envolvidos nesse ato do dia 8 de janeiro. E na cola disso também, né, livrar o ex-presidente Jair Bolsonaro e os demais envolvidos no processo das penas cabíveis, né? É interessante porque a defesa lá no judiciário, no STF, diz que não houve crime, que não houve envolvimento do presidente, né, que o presidente foi levado a isso pelo grupo, né? Ou seja, a defesa diz que não há crime, mas ao mesmo tempo o Congresso está tentando livrar da punição, né, por um crime que ainda não tem sentença, né? Então é interessante, né? De um lado não tem crime, do outro lado, né, já o trabalho no sentido de evitar uma punição. O perdão, né, que é a matéria da inelegibilidade de Bolsonaro por condenações à justiça eleitoral, sacramentando a candidatura do presidente Tarcísio de Freitas, do Republicanos, que desembarcou nessa semana em Brasília para atuar na linha de frente de articulação pró-anistia. O governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, é pré-candidato à presidência da República, né? Ele quer ser um pré-candidato. E ele quer ser o pré-candidato apoiado por Bolsonaro, e pelos partidos, e pelos militantes do bolsonarismo, né? Então, por isso, ele está fazendo todo esse esforço para tentar emplacar esse projeto da anistia. Por quê? Porque, segundo ele, né, e os analistas entendem que se ele conseguir isso, né, ele pode ganhar parte dos votos deste grupo, além de ganhar, inclusive, o apoio do ex-presidente. Como o ex-presidente ele está inelegível, né, ele está suspenso, né, por razão de decisões não do STF, mas do Tribunal Superior Eleitoral, ele está inelegível por 8 anos. Ou seja, né, ele não vai poder ser candidato. E, é claro, né, ele vai tentar indicar alguém ligado a ele, mais próximo dele. E o Tarcísio de Freitas está tentando ser essa pessoa, né? Essa pessoa que vai receber o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. É isso. Esses são os destaques do nosso primeiro bloco. Vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho eu volto com o segundo bloco do nosso programa. Fique aí que eu volto já já.
Agora, os apoiadores culturais da Rádio Mais FM. Turismo, translado, viagens, casamentos e eventos em geral. Precisa de van? Transmaster, transportando com responsabilidade e segurança. Ligue agora mesmo e fale com Gleides. Fone 62 98575 4992. Rádio Mais FM. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Na internet, digite. www.fmmais.com.br. Eu ouço direto pela internet. Fique a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Os principais fatos que merecem destaque, você fica sabendo aqui. Programa Edmar Silva. Ok, estamos de volta. Muito bem, estamos de volta com o segundo bloco do programa, né? Trazendo para você os principais destaques do dia. Deixa eu só abaixar esse somzinho aqui para não interferir, né? Então, nós estamos ao vivo aqui na Mais FM 87.9, ao vivo também na nossa live no Facebook, né? Você pode acompanhar aí no Facebook o nosso programa. Deixa eu ver aqui. É isso, né? Vamos acompanhar aí o nosso programa na live no Facebook. E também, mais tarde, você tem possibilidade de acessar através do canal da Mais FM no YouTube, né? Nosso canal no YouTube também. Espaço para o jornalismo da Mais FM. Ok? Nós queremos agradecer a todos que nos acompanham aqui no Jardim Arco Verde, né? Eu quero abraçar o pessoal do Jardim Arco Verde, sempre ligados na Mais FM. Um abraço também para você que nos ouve através da nossa live, das nossas redes sociais, né? Você tem o 995294013, nosso telefone para participar aqui do nosso programa, tá certo? Você pode participar do programa deixando aí sua reclamação, né, o seu questionamento. Você pode participar com a gente aqui do nosso programa, tá bom? É isso aí. Bom dia para você que está ligado, para você que me ouve ao meio-dia, né? O nosso abraço também. Para você que ouve o nosso programa à noite, também o nosso abraço aqui da Rádio Mais FM, né? De toda a nossa equipe aqui da Mais FM, tá certo? É isso aí, vamos às notícias do Estado, destaques do Estado. O Jornal Popular traz o seguinte destaque: Estado tem déficit nominal de 640 milhões no primeiro semestre. Em prestação de contas no Legislativo, o secretário da Economia diz que o resultado foi impactado por alta em investimentos. Gestão aponta não haver desequilíbrio. Então, o governo de Goiás registrou saldo negativo entre despesas e receitas no primeiro semestre, com déficit de mais ou menos 640 milhões, né? De acordo com a prestação de contas realizada nesta quarta-feira, dia 3, na Assembleia Legislativa de Goiás, Alego. O dado considera o déficit primário de 960 milhões, referente ao cálculo simples sobre o caixa, mas inclui também recebíveis e pagamentos referentes à dívida do Estado. O número contrasta com o valor apurado no mesmo período de 2024, quando houve superávit de 1.670 milhões. Então, há uma diferença aí, né? O primeiro semestre de 2025, o Estado apresentando
um déficit, né? Ou seja, gastou mais do que recebeu, né? Então, déficit é isso, você recebe X, né, e gasta acima do que você recebe. É o que acontece, né? Muitas vezes na nossa vida pessoal. A gente recebe o salário no fim do mês e falta recursos, né? Então é isso. A Assembleia Legislativa está apreciando, né, essa prestação de contas. A prestação de contas é uma obrigação prevista na Lei de Regularidade Fiscal, né? Então, tanto o governador do estado quanto os prefeitos têm a obrigação de prestar contas ao legislativo, né? Periodicamente, e o estado fez isso na Assembleia essa semana. O Sandro Mabel recua em exonerações para avançar em reorganização da base. O prefeito volta atrás em saídas de parte de indicados de vereadores em diálogo para evitar afastamento. Teste de fidelidade deve ocorrer em votações na próxima semana. Então, o Jornal Popular também tratando aí da questão referente ao Sandro Mabel, né? O Sandro Mabel, que é prefeito de Goiânia e que, né, também, né, está a voltas lá com a Câmara Municipal, certo? Vamos ver o que temos mais, vamos ver o Diário da Manhã, deixa eu ver aqui. No Diário da Manhã nós falamos ontem, né, aqui no programa, que o ex-governador Marconi Perillo pode ser candidato a governador em 2026, na próxima eleição. E o jornal Diário da Manhã traz aqui Marconi versus Wilder, as barreiras a uma aliança improvável em 2026. A especulação sobre uma eventual aliança majoritária em Goiás entre o PL de Wilder de Moraes e o PSDB do ex-governador Marconi Perillo esbarra em barreiras ideológicas, históricas e pessoais quase intransponíveis. Embora setores da política goiana ventilem a possibilidade de uma composição pragmática para enfrentar Daniel Vilela, do MDB, provável candidato da base de Caiado, a realidade indica que esse arranjo dificilmente prosperará. O conservadorismo bolsonarista que orienta Wilder é inconciliável com o legado tucano de Perillo, marcado por práticas políticas fortemente desgastadas. Além da divergência pragmática, há o peso das relações pessoais. Wilder chegou à política pelas mãos de Perillo, de quem foi secretário de Infraestrutura no início do terceiro mandato do tucano, mas a convivência transformou-se em antagonismo. A disputa pelo Senado em 2022 cristalizou o rompimento e, mais recentemente, Wilder recorreu à justiça para remover publicações que sugeriam uma aproximação com o ex-governador. Ao alegar que a simples notícia do encontro com Perillo macula sua honra e reputação, Wilder deixa claro que não pretende se associar ao tucano, reforçando o abismo que separa os dois. O atual cenário torna improvável a união do PL e PSDB de Goiás. PSDB e PL, cada um na sua realidade, enfrentam dificuldades em Goiás. O Partido Tucano enfraquecido aqui no plano nacional, caminha em direção à irrelevância. É isso, né? Então, ontem foi ventilado esse assunto, né? De que o Marconi Perillo poderia se ligar, né, ao PL, poderia ter uma coligação entre esses dois partidos. O PL, né, que é o Partido Liberal e ligado ao bolsonarismo, né, e o Marconi Perillo tem outro estilo, outro comportamento. Segundo o Diário da Manhã de hoje, essa associação é praticamente inviável, né? Então, mas é o destaque, né? O destaque é que o PSDB deve vir com o candidato, o ex-governador Marconi Perillo, para governador do estado, né? E do outro lado, nós temos o quê? O Wilder Moraes, que pode sair numa terceira via, né? E tem o
Daniel Vilela, que já é o pré-candidato do partido e do grupo ligado ao governador Ronaldo Caiado. Então, destaque aí do portal do Diário da Manhã, né, para as eleições de 2024. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar o Libório Santos. Cadê o Libório Santos? O Libório Santos, deixa eu achar aqui. Ah, sim. Ver se a gente consegue colocar a participação do Libório Santos aqui no... Deixa eu só fechar isso aqui. O Libório Santos, deixa eu ver aqui. Alguma dificuldade aqui? Não, mas vamos ver se dá aqui ainda. Tirar aqui. Muito bem, né? Aqui Vamos ver se dá para ouvir o Libório Santos. Foi uma colisão envolvendo 2 carros de passeio. Um deles capotou e uma vítima foi arremessada para fora do carro. Olha, essa semana estamos abordando com frequência o problema das queimadas do estado de Goiás e com o intuito de alertar a todos para a gravidade do problema e, claro, para evitá-las, né? A partir de agora, a situação tende a se agravar. A FAEG faz um monitoramento constante. Tiago Castro, assessor de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Federação da Agricultura de Goiás, faz uma avaliação da incidência dos incêndios e também das áreas afetadas. A gente, acompanhando aí os últimos dados, a gente observou que houve uma redução na quantidade de focos, mas um crescimento na questão de áreas, né? Então, são aqueles focos de incêndio que ficam descontrolados e pegam grande área. Então, o que a gente quer alertar os produtores, né, as pessoas, não só do campo, mas da cidade também, é que tomem cuidado com essa questão de aplicação de fogo para que ele não saia do controle. Houve uma redução de 20%, aí, um pouco mais de 20% na questão de focos, né? Mas uma área, né, chegou uma área para até mês de agosto de 175 mil hectares. Aí são dados até do próprio CIMEG e do Corpo de Bombeiros, né? Então, a gente deixa os produtores, quer realmente alertar os produtores rurais aí para tomarem cuidado quando tiver o foco, fazer a debelação do foco o mais breve possível. Um homem morreu em confronto com policiais da Rotam durante uma operação na J020 em Bela Vista de Goiás. A ação, que resultou na apreensão de cerca de meia tonelada de maconha e diversos produtos de origem ilegal, avaliados em 1,5 milhão de reais, ocorreu após denúncias anônimas sobre veículos suspeitos que seguiam em direção a Goiânia. A Polícia Civil prendeu em Santa Helena de Goiás um homem de 32 anos suspeito de envolvimento no incêndio criminoso ocorrido no dia 15 de agosto. Outros 2 investigados, o ex-cunhado da vítima, apontaram como executora, e o sobrinho dele seguem foragidos. De acordo com as investigações, o crime foi motivado por desavenças familiares. O principal suspeito, ex-cunhado da vítima, havia sido casado por 21 anos com a irmã dela e não aceitava a separação conjugal, ocorrida 2 meses antes. Ele atribuía à ex-cunhada a responsabilidade pelo fim do relacionamento. Olha, não interprete a notícia como sendo uma fofoca, longe disso, tá? Apenas uma curiosidade. Olha, imagine receber uma herança inesperada de alguém que você sequer tem parentesco. Foi exatamente isso que aconteceu com o jogador Neymar, que pode ver a sua fortuna crescer ainda mais depois da decisão de um empresário gaúcho. Segundo o site especializado em finanças esportivas, o atacante já possui um patrimônio estimado em 6,1 bilhões de reais. Agora, a soma pode aumentar graças a um testamento lavrado no dia 12 de junho deste ano, num cartório em Porto Alegre. O empresário responsável pelo registro, de 31 anos, solteiro, não possui filhos e enfrenta problemas de saúde, resolveu deixar seus bens para o jogador. O valor não foi divulgado.
Foi apresentado na sessão da tarde de ontem na Assembleia Legislativa um projeto de lei pelo deputado Siquinã e que altera a Lei 19.075, de 27 de outubro de 2015, para instituir o Plano Educacional de Acompanhamento Comportamental, PEAC, e estabelecer o protocolo de prevenção e manejo de crises e episódios de agressividade envolvendo estudantes com transtorno do espectro autista e demais deficiências no ambiente escolar. E Siquinã destaca os objetivos da proposta. Esse plano, ele trata da seguinte circunstância: os alunos que são portadores dessas necessidades especiais terão um tratamento diferenciado, específico, individualizado dentro das escolas, conforme a sua especificidade também. Hoje, o que acontece é um tratamento uniforme para todos que lá estão sendo submetidos aos ensinamentos e ao convívio social que a escola pode ofertar. E esse nosso plano é justamente para dar mais dinamismo no aprendizado, no convívio, na integração social que o ambiente de ensino pode possibilitar a todos que nele estão inseridos e frequentam todos os dias. Então, essa proposta, ela tem esta finalidade e, obviamente, que nós esperamos a aprovação da mesma e esperamos que, logo após a aprovação, essa política pública esteja implementada e possa, dessa maneira, beneficiar as crianças e os adolescentes que carregam consigo uma necessidade especial. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos. Muito bem, nós ouvimos aí então o Libório Santos, né, trazendo os principais destaques direto de Goiânia, ele que participa diariamente aqui da nossa programação da Mais FM. Além do espaço no nosso programa, o Libório Santos também participa em outros horários, trazendo o seu boletim diário das informações direto da capital. Quero abraçar meu amigo Júlio César, está comigo aqui na nossa transmissão no Facebook, né? Um abraço para você, obrigado, Júlio, pela companhia na manhã desta quinta-feira, né? Hoje, dia 4 de setembro. Muito bem, fechando aqui o nosso segundo bloco, vamos a um destaque do Correio Brasiliense. O Correio Brasiliense traz a seguinte matéria: ministros do STF, do Supremo Tribunal Federal, advertem que a anistia será declarada inconstitucional. Nós falamos do primeiro bloco, né? Enquanto o ex-presidente Jair Bolsonaro e os seus assessores estão sendo processados e julgados no Supremo Tribunal Federal, na Câmara dos Deputados e no Senado, há o trabalho no sentido de fazer uma lei para anistiar, né, ou perdoar os envolvidos na trama golpista, né, e também, né, mais especificamente também nos atos do 8 de janeiro. Então, os ministros do STF, segundo o Correio Brasiliense, eles advertem ao Congresso, né, que se essa anistia for declarada, ela será considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, né? Então, integrantes lembram que a carta considera imprescritível a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático, e citam o caso de Daniel Silveira. A possibilidade de uma anistia aos golpistas do dia 8 de janeiro e que beneficie Jair Bolsonaro tem tudo para durar pouco e dificilmente entrar em vigor. A advertência é de ministros do Supremo Tribunal Federal que não teriam dúvida de declarar a inconstitucionalidade caso fossem convocados a decidir sobre o tema. Sobretudo porque a Constituição de 1988 prevê a imprescritibilidade para a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito, né? Artigo 5º, inciso 65. O ex-presidente e outros 7 réus que estão sendo julgados pela corte estão enquadrados neste crime, né? Então, além disso, magistrados afirmaram que já há uma decisão do STF que invalida indultos e anistias para quem atenta contra o Estado democrático de direito, que anulou o perdão ao ex-deputado Daniel Silveira. Bolsonaro assinou em 21 de abril de 2022 decreto de graça para o ex-parlamentar, hoje preso na cadeia pública de Benfica, no Rio de Janeiro.
depois de descumprir regras impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. O ex-presidente concedeu o perdão um dia depois de Silveira ser condenado pelo Supremo a 8 anos e 9 meses de cadeia por crimes de ameaça ao Estado Democrático de Direito e coação no curso do processo. Ou seja, né, o próprio Supremo Tribunal já alertando, né, para que a manobra que está sendo feita no Congresso, se ela for questionada, e certamente será, né? Certamente vai haver questionamento, o destino pode ser o mesmo, e aí dá o exemplo, né, do caso Daniel Silveira, que houve uma tentativa de anistia, né, de perdão pelo crime cometido por ele e que o Supremo Tribunal não aceitou, né? Inclusive o destaque do Correio Brasiliense que o ex-deputado está cumprindo a pena a que foi submetido. Muito bem, esses são os destaques do nosso segundo bloco. Vamos para mais um pequeno intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com mais informações para você aqui no nosso programa. Os apoiadores culturais da Rádio Mais FM. Turismo, translado, viagens, casamentos e eventos em geral. Precisa de van? Transmaster. Transportando com responsabilidade e segurança. Ligue agora mesmo e fale com Gleides. Fone 62 98575 4992. Tá mais, tá bom demais. Na internet, digite. www.fmmais.com.br. Eu ouço direto pela internet. Atenção, a popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se, propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM, tá na Mais, tá bom demais. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Estamos de volta com o programa Edmar Silva e as principais notícias do dia na Rádio Mais FM. Muito bem. Muito bem, estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa, né? E lembrando que no próximo sábado, a partir das 8 da manhã, acontece na Igreja Batista Nova Jerusalém, aqui na Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, né, no alto aqui do Arco Verde, um bazar missionário, né? O bazar acontece neste sábado, das 8 às 13 horas, portanto, roupas, calçados, objetos domésticos, né? Muitas coisas para você participar. Então, nós convidamos a comunidade do Jardim Arco Verde, Setor Sul, Jardim Santa Clara, né? Santa Clara, São Paulo, a região aqui sul da cidade, para participar desse bazar. É um bazar com a finalidade missionária, né? De vários objetos, e você pode participar, né? O pessoal tradicionalmente participa ali do bazar, né, que é feito de tempos em tempos. Então, neste sábado, né, nós estaremos recebendo você na Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, no alto ali do Arco Verde, né? Você pode participar com a gente, a equipe lá da Igreja Batista Nova Jerusalém vai estar lá esperando por você. Você vai comprar, né? Tem muita coisa boa por um preço simbólico, né? Então, bazar, normalmente, o preço é bastante acessível e está aí o nosso convite para você participar, tá bom? Vamos às notícias da cidade, né? No terceiro bloco, a gente separa para as notícias da comunidade. Lembrando que você pode deixar aqui a sua reclamação, né? O seu
a sua queixa. Eu recebi uma mensagem aqui reclamando ali daquela passagem da Rua Anhanguera, na Vila Goiás, né? A Rua Anhanguera teve lá ela foi destruída por uma chuva, a última chuva, né? Aconteceu já tem um bom tempo. E a Rua Anhanguera ali, que liga a Vila Goiás à região do antigo pronto-socorro, né? Do Hospital Municipal, liga a Vila Goiás à Avenida Brasil, está interditada já há vários meses, né? Então, moradores ali da região deixaram um recadinho aqui reclamando e pedindo providências da prefeitura, né? Para que aquela via seja devolvida para o trânsito, né? Então, fundamental. Daqui a pouco começa o período chuvoso novamente e se não for tomada a providência imediata, possivelmente nós vamos passar todo o período chuvoso sem resolver aquele problema ali, né? Então, caso sério, a interdição ali da Rua Anhanguera, próximo à praça ali da antiga Faiana, né? Antiga prefeitura ali, aquele espaço. Então, moradores da região reclamam porque até agora o problema não foi resolvido, né? Eu disse aqui ontem, né, o fato de um ponto de ônibus que foi retirado ali na Avenida Geraldo, como é que chama ali? A gente chama de Mato Grosso, né, Avenida Mato Grosso, mas na verdade é Geraldo de Pina, me parece, né, ali próximo ao viaduto Ayrton Senna, onde foi feita a modificação ali das pistas, né, um trabalho muito bom, na verdade, queremos elogiar aqui o que foi feito ali, né, diminuiu bastante os problemas de trânsito no local, mas tem um ponto de ônibus que foi retirado e ele foi jogado, né, tá lá a cobertura do ponto de ônibus no meio do cascalho, né, na beira da rua, e a gente está fazendo um alerta aqui para que seja colocado no lugar, né, porque daqui a pouco também começa a chover, e aí os moradores e os trabalhadores que utilizam o transporte coletivo ali na região vão ficar prejudicados, né? E a estrutura do ponto de ônibus está lá jogada debaixo, no meio do cascalho, né? Parte coberta por cascalho. Então fica aí o nosso alerta para que as autoridades municipais e os responsáveis possam fazer lá, devolver o ponto de ônibus, né? Para que ele possa ser utilizado pelos usuários do transporte coletivo. Por falar em transporte coletivo, amanhã acontece na Câmara Municipal, a partir das 9 da manhã, uma audiência pública para debater a questão do transporte coletivo na cidade, né? Nós tivemos aí uma decisão da Justiça mandando aumentar a passagem, depois uma decisão também do Tribunal de Justiça cassando a liminar, dada aqui na Justiça Napolina, mas o assunto ele está na pauta da Câmara, né? E o representante da Urban foi à Câmara ontem para tentar contornar a pressão sobre a empresa em audiência pública. Então, ontem o advogado, né, da empresa, Dr. Carlos Leão, representante jurídico da empresa, esteve na Comissão de Transportes da Câmara e oficialmente, o advogado buscou junto aos parlamentares da comissão qual seria a linha de debates da audiência pública da próxima sexta-feira, sobre o contrato com a Urban e a cidade. Paralelamente, a visita do representante da empresa também tem como objetivo diminuir a pressão em torno da empresa no legislativo. Leão apresentou dados e documentos iniciais que pretende apresentar para a sociedade através da agenda marcada para o dia 5. Participaram da reunião de ontem o Dr. Carlos Leão, que é presidente da comissão, que é representante da Urban, né? E o presidente da comissão de transportes, o Ederson Lopes, o vereador Ederson Lopes. Além dos vereadores Domingos de Paula, do PDT, o Leitão, do sindicato do PSD, o Rimé Jules, do PT, o Fred Godoy, do Agir, e o Elias, do Nana, do PSD. Então, esses os vereadores que participaram dessa reunião. A matéria que eu estou lendo aqui é do portal Anápolis Diário, né, que está acompanhando de perto essa questão do transporte.
A preocupação é que a audiência não seja politizada, mas seja propositiva para a população, explicou o Ederson Lopes na tribuna. A realidade de hoje é diferente do edital de 2008 e do contrato firmado em 2015. Existe uma nova realidade e é possível rever o sistema de transporte, ponderou o presidente da comissão. Domingos de Paula, que também repercutiu a reunião em sua fala na tribuna, afirmou que o advogado Carlos Leão afirmou aos parlamentares que há 17 domingos a empresa não recebeu repasse correspondente à gratuidade promovida pela gestão municipal, conforme revelou valores acumulados em 1.700.000. Aqui deve ser 17 meses, né? Porque é isso. Então, 1.700.000 reais seria a dívida da prefeitura com a empresa, conforme discutido nessa reunião da Comissão de Transportes da Câmara Municipal. Então, amanhã pela manhã, 9 horas da manhã, na Câmara, esse debate sobre a questão do transporte coletivo. Muita reclamação dos usuários, né? Em relação ao preço, em relação à prestação de serviço, e também esse impasse em relação ao valor da passagem, né? Que está sendo discutido, inclusive, no Poder Judiciário. Ok, vamos ver que temos mais. O vice-governador Daniel Vilela esteve em Anápolis nesta quarta-feira e discute desafios e oportunidades, discutiu, né, desafios e oportunidades na Associação Comercial e Industrial de Anápolis. Anápolis recebeu nesta quarta-feira a visita política do vice-governador Daniel Vilela para abordar o tema de desafios para oportunidades, um evento promovido pela Associação Comercial e Industrial de Anápolis, a ACIA. Essa presença emblemática reforça a importância estratégica da cidade como polo de desenvolvimento do Estado. Em virtude da agenda política, a CIA optou por cancelar a pauta inicialmente prevista para a 65ª reunião ordinária, que contaria com a apresentação do vice-prefeito da cidade, Walter Vosgrau. A associação comunicou a alteração por meio das suas redes sociais, destacando a oportunidade de contar com a participação do vice-governador. Então, a CIA é o seguinte: a Associação Comercial e Industrial de Anápolis tem tradicionalmente toda quarta-feira uma reunião da diretoria, que é aberta à comunidade, né, aberta à imprensa, inclusive, né, eu já tive a oportunidade de participar ali muitas vezes. A CIA tradicionalmente é um espaço de debate, né, das questões ligadas à cidade. E ontem, né, o convidado foi o vice-governador Daniel Vilela, que, né, tudo indica será o candidato do grupo que hoje governa o estado de Goiás, né? O Daniel Vilela é vice do Caiado, e o nome de Daniel Vilela já está proposto para as eleições de 2026. Se o Ronaldo Caiado, de fato, for candidato à presidência da República, ou a outro cargo, né, nas eleições de 2026, o Daniel Vilela deve assumir o cargo de governador a partir de abril de 2026. Então, ele iria para a eleição atuando como governador, né? Já que se o Caiado for candidato a presidente da República, ele precisa se afastar, ou se ele for candidato a qualquer outro cargo, né, ele precisa se afastar do governo do estado de Goiás. Então, Daniel Vilela possivelmente será governador a partir do dia 1º de abril de 2026. E, desde já, né, já trabalha com a sua pré-candidatura para as eleições do próximo ano, eleição para governador. Certo? Então é isso. O vice-governador participando da pauta da Associação Comercial e Industrial de Anápolis, né? A CIA. Bom, o Portal 6 destaca o seguinte: o Portal 6 destaca surpreendente que morador em situação de rua com passagens
por 6 homicídios, disse ao ser abordado pelo prefeito de Anápolis. O homem revelou a Márcio Correia motivos que o levou a estar assim e a opinião sobre as ações assistenciais. O prefeito de Anápolis, Márcio Correia, repercutiu nas redes sociais o depoimento de um morador de situação de rua que diz andar pelo centro da cidade por conta das drogas. O usuário de crack, o homem conta que tem 30 anos e 6 passagens criminais por homicídio, todas em Anápolis. Ele estaria em liberdade após já ter cumprido as penas. Na conversa com o gestor municipal, ele revelou os motivos que o levam a estar na rua e a opinião que tem sobre as ações assistenciais. Publicação feita na noite desta quarta-feira, dia 3, exibe toda a interação. Márcio começa o vídeo mencionando as relações sobre as praças e parques escuros. Ele fala da nova iluminação pública quando passa um homem ao lado dele, chamando-o em seguida. Perguntado se há muitos moradores em situação de rua, o interlocutor disse que, com certeza, a cidade é uma mãe, né? Dá tudo o que precisa, qualquer um te ajuda, nem que seja para usar drogas, alega o homem, né? O homem mostra que carrega uma faca na cintura. Nesse momento, o prefeito questiona: o que tem que fazer para vocês sair da rua, tirar vocês da rua? A resposta vem no mesmo instante: para falar a verdade, eu preferia estar usando droga. O homem defende que é preciso abandonar as políticas assistencialistas aos moradores em situação de rua, como o Centro Pop. Enquanto tiver esse povo ajudando o morador de rua, aí vai acabar. Isso não. Ele alega que o acesso a cobertas ou comida é o que faz com que muitos continuem na situação. É um negócio preocupante, né? Primeiro, o prefeito se expor na rua com esse tipo de abordagem, né? Claramente perigoso, né? Perigoso para ele e perigoso também para toda a comunidade. Porque imagina, você está na rua aí, é abordado por um cidadão que tem 6 passagens por homicídio, né? E essa pessoa está solta e vivendo nas ruas da cidade, né? E são muitas, né? São muitas pessoas ali na região da rodoviária, né? Na Amazílio Lino de Souza, o que mais? Na cidade, né? Por todo lado, nos pontos, nos sinaleiros, né? Muitas vezes, pessoas estão ali nos sinaleiros pedindo ajuda, né? E a gente não sabe quem é, né? A gente não sabe o grau de periculosidade dessas pessoas, se a pessoa realmente é apenas uma pessoa necessitada ou se é, né, como nesse caso aqui, um cidadão egresso do sistema penitenciário, né? Segundo a informação do site aqui, ele cumpriu pena, tudo bem, né? Mas a assistência social do município precisa atuar no sentido de retirar das ruas essas pessoas, né? Elas precisam ser levadas para um local de acolhimento, um local de tratamento, né? De cuidados, e de tal maneira que ajude essas pessoas e também tire o perigo né, de o cidadão ser agredido, né, e às vezes, né, passar por uma situação complicada. Então, é uma situação, né, que se revela preocupante, né? Então, é uma preocupação a quantidade de pessoas que a gente encontra pelas ruas da cidade perambulando, né? Jovens e adultos e pessoas que não se tem a procedência dessas pessoas, né? Então, a matéria aqui no Portal 6, né, destaca a ação do prefeito. É claro, o prefeito está preocupado com as coisas da cidade, né? Mas é preciso avaliar também os riscos, né, que a autoridade corre e colocar as pessoas certas para cuidar desse tema, né? Cuidar desse assunto. Tá certo? É isso aí. O nosso tema, nosso programa, nosso tempo, né? Está esgotado. Nosso programa. A gente encerra desejando a você um bom dia, né? Boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo nos outros horários. E amanhã, a partir das 8 da manhã, nós estaremos ao vivo, aqui direto dos estúdios, trazendo mais informações aqui no nosso programa, tá bom?
você pode participar comigo, 995294013 é o nosso WhatsApp. Você pode deixar a sua mensagem, né? Deixa lá gravada a sua mensagem, pode mandar vídeo também. Tem alguma reclamação com relação à saúde, à educação, à iluminação pública, né? Ao asfalto, tapa-buracos? Manda para a gente, né? Nosso programa é para isso, para você participar, né, e trazer aqui a sua preocupação para que a gente possa levar às autoridades municipais para que, né, os problemas sejam solucionados, tá bom? É isso aí, obrigado pelo carinho, quero abraçar aqui o pessoal que está comigo na nossa live, o Júlio César está aqui praticamente desde o início da live, a Maria Nova Silva, desejando a todos um bom dia, sob a proteção do nosso bondoso Deus. Estou aqui depois de assistir o vôlei feminino entre Brasil e França. Parabéns ao Brasil por vencer por 3-0. É isso aí, né? Então, a Nova trazendo aqui a informação do esporte. Brasil e França no vôlei feminino. Brasil 3, França 0, né? Só faltou dizer qual é o próximo jogo, né? Depois a gente vai trazer aqui os próximos jogos aí do Brasil nesta competição, tá bom? Muito obrigado por todo o carinho da sua audiência. Estaremos de volta amanhã, se Deus quiser, às 8 da manhã, com mais um programa Edmar Silva. A cidade inteira participando aqui na 87.9, Rádio Mais FM de Anápolis. www.mais.com.br. Rádio Mais FM, lá na Mais, a bom demais. Ouça agora os apoiadores culturais da Rádio Mais FM. A música que você quer ouvir. Daqui a pouco.